todo. Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Hoje vamos falar do pastor Mirim Oliveira, pastor Miguel, que teve uma polêmica muito grande nesses últimos tempos. Essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo por conta de obstáculos externos. Então, se eu tiver com uma voz cansada, é por causa disso, por causa do barulho que tem. Vamos começar então. Todo mundo me mandando mensagem pedindo pra eu falar sobre esse pastor Mirim. É um menino novo que vai pregar, ele vai pregar na igreja e parece que a pregação dele é das melhores do. Um ponto para destacar é que o Gustavo Lázaro tem opiniões polêmicas, mas que eu compartilho uma assiduidade muito grande. Eu acho muito interessante os pontos que ele coloca, as opiniões dele. Eu tenho muito o que compartilhar disso. Mundo faz com que você encontre Jesus ali na mesma hora, a hora que ele tá pregando. Na verdade, ele tá no lugar de Jesus, né? Eu acredito. Por algumas coisas que me disseram. Vamos dar uma olhada aqui nesse menino pregando, né? Parece que ele tem uma história de vida incrível, onde ele nasceu surdo e mudo, mas aconteceu um milagre na vida dele, onde ele conseguiu falar. Então, uma coisa interessante para destacar nos vídeos, não só do pastor Mirim, Miguel Oliveira, mas também, por exemplo, do Pablo Marçal, é a dialética pastoral que ambos compartilham e que muitos compartilham essa dialética para obter influência, porque ela age diretamente no cérebro do sujeito. Acho interessante, não gosto da ideia, não gosto, porque ela age de um modo muito subversivo, na minha opinião. Então, vamos continuar. Da noite pro dia ele acordou falando e ouvindo. Impressionante. Vamos ver então por que Deus fez esse milagre na vida desse menino. Fez ele falar e ouvir. Vamos ver qual mensagem Deus quer que ele passe pra nós. Vamos dar uma olhada. No final do vídeo a gente vê a história dele, tá? Essa história que eu tô contando a gente vê depois. Certo. Vamos ver primeiro Vamos Elias. pular depois pro final. Eu falo na linguagem Até o Péricles está na parada. do país vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Of the king, the power. Eu já começo por uma situação ridícula. Claramente o sujeito não sabe inglês, até pela idade muito jovem. Ele tem uma ignorância quanto a isso, uma arrogância talvez, ou faz parte do próprio papel do personagem dele. Não se sabe, não critico, não julgo, não falo que é bom ou ruim, mas é um elemento. The man, the bastard, the king, the fairy, the smart. O menino já está pregando até em inglês. Será que alguém ali na plateia entendeu? Vamos pular pro final para o vídeo. Não pro final, pro meio. Pro vídeo não ficar muito grande. The king, the power, the member, the best, the king, the fairy, the Nossa, smart. foi exatamente na parte. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Ai, meu Deus do Tem céu. um elemento O menino cômico, né, realmente É impressionante. Mas nessa é culpa parte dele, do gente. vídeo. Vocês não tem que reclamar com ele, entendeu? Vamos ver o que mais que tem aqui. Pera aí. Mas enfim, cara, não é culpa dele. Ele nasceu surdo e mudo. Mas quem deu a voz pra ele foi Deus. Então ninguém pode reclamar, entendeu? Igual ele vai contar aqui agora. A gente vai assistir. A gente vai assistir ele contando aqui que foi Deus que deu a voz pra ele. Porque ele nasceu Vamos surdo e ver. mudo. Vamos ver Vamos ver o esse que esse milagre sujeito aqui. diz. Vamos ver. Eu acredito em milagre. Vocês acreditam em milagre? Eu acredito em milagre. Vamos ver então. Vamos ver o milagre aqui na vida do menino. A minha história ela começou lá atrás. A minha mãe. Já perceba de primeira o tom, a música. A música que influencia para condicionar o cérebro a sentir a emoção específica que ele quer que a gente sinta, né? É algo notável, é algo
um pouco sórdido, eu diria. Muito sórdido. A maioria das pessoas usa. Eu, pessoalmente, não uso em muitos vídeos. Mas vamos continuar. Ela frequentou o centro espírita, onde ela ficou por 7 anos, né? Minha mãe acabou se desviando dos caminhos do Senhor, e quando ela já pela sua... Centro espírita se desviar dos caminhos do Senhor? Não entendi o que ele quis dizer com isso. Quando ela já era adulta, ela foi para esse caminho. E a minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? Não entendi, não. O centro espírita... Ó, eu não sou do centro espírita, tá, gente? Mas eu vou... Daí tu vê, o vídeo já tem um elemento musical para condicionar o cérebro a sentir a emoção específica que o sujeito quer, e ele ainda tem essa dialética moral, muito notável, né? Muito, novamente, sórdida. Tem que defender aqui agora. O centro espírita, cara, eu já vi o centro espírita fazer muito mais ação de caridade do que igreja. Eles fazem ação beneficente sempre. Lá, eles transmitem palavras de paz. Concordo em relação ao centro espírita. Lógico que é uma exceção grande, porque, vamos ser sinceros, a maior parte que... Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem claro. Os evangélicos, eles têm aquele elemento de querer espalhar a própria visão de mundo para outras pessoas. E isso é algo muito ruim, porque a visão de mundo ela deveria ser diversa, deveria ser diversificada, porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um universo à parte. Então, quando tu pega e inclui nessa pessoa um só elemento, uma só visão, na maioria das pessoas, isso diminui a diversidade de opiniões e dificulta a gente chegar a uma verdade maior, uma verdade que agrade não só a maioria, mas pelo menos ajude a descobrir o sentido, né, de tudo. Eles não transmitem palavras de loucura e nem de arabaxu e arabaxi. O Eles centro estão lá pra espírita tentar em ensinar pras específico. pessoas se conectarem Claro, com o seu espírito, tem né? alguns... No caso deles, eles acreditam em outros espíritos e tudo mais, mas eu não Sim, vejo nada sim. de mal ali. Nunca vi nada de mal. Ruim mesmo, Não. meu amigo, é você usar a palavra de Deus, né? Usar a fé das pessoas pra ficar falando asneira, né? Aí que é um grande problema, né? Você fica aí usando... O que foi usado de base para muita coisa errada na história, né? Vamos ser sinceros, a Idade das Trevas não foi algo aleatório, foi algo premeditado. Premeditado por quem eu não vou dizer, mas premeditado pela própria religião, talvez não, mas pelo próprio sistema que era das igrejas, foi a Idade das Trevas, que ocasionou em tudo que a gente conhece hoje em dia. Da fé das pessoas pra ficar falando asneira, né? Tudo o que você falou não tem conexão nenhuma das coisas que você falou, não aprendi absolutamente nada. Se você tivesse falando alguma coisa, gritando, falando alguma coisa que dá pra aprender alguma coisa, né? Falando coisa que dá pra aprender, pelo menos. Mas é que o sujeito apela pro emocional, né? Sei o que, meu irmão? Apela pro sentimental. Minha mãe perdeu esses 2 filhos. Vai apelar pro sentimental, tá vendo? Novamente um filho, o filho e daí a voz fraca, problema suave, de nascença, né? Ou até mesmo como foi os 2 filhos que minha mãe acabou perdendo. E Pedro, minha mãe ficou muito preocupada. Daí a imagem muito aquilo, limpa, né? O rosto muito limpo nesse iluminado, né? Esse elemento visual que tem. Na verdade. Quando a ela voz me teve, Pedro, ela ficou tem muito uma preocupada fraqueza assim. com o que podia acontecer. É um elemento para o que podia acontecer comigo, como aconteceu pra com os mudar 2 filhos que ela tinha. O homem. Quando isso pensamento, aconteceu, minha mãe ficou muito preocupada e acabou se preocupando muito. Ela ficou preocupada 5 vezes já. O que mais que aconteceu? Mas acabei nascendo. Só que no...
Nasceu, galera. Nasceu essa grande lenda. Nasceu. Obrigado, Deus, por mais essa lenda na Terra. É o dia do meu nascimento. Toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Você já nasceu pregando. Era baixinho. Vamos adiar um pouco comida, mais. sede, qualquer Adiantar. coisa. E minha mãe... Ah, mas quem é mudo tem um pouquinho de som, né? Faz... É mesmo? Você quer ver? A gente vai terminar de ver agora. muito angustiada, né? Muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Olha aí, conseguiu viver 3 anos de idade sem corda vocal. É pra glorificar de pé. Passei 1 ano, passei 2 anos. Não que fosse impossível, né? Não é impossível viver até os 3 anos sem cordas vocais, mas se tem uma deficiência naquilo, né? Até porque não ter não foi a ocasião, porque ele ainda fala. Mesmo que fosse, né? Não aconteceria esse tal milagre que foi explicado pelo tal sujeito no começo. Não é o caso. Não existe uma luz que desce do céu e vem um homem e cura, sabe? Não é assim. Pode acontecer de ter sorte, de ter um milagre, mas não é desse jeito que o sujeito diz. Quando foi no dia Do 12 Miguel, de no abril caso. de 2013, Miguel Oliveira. no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Claro, Qual foi a primeira palavra? tem o elemento que é a opinião do sujeito, né? Do tal do pastor mirim, né? Tem esse elemento que é da opinião dele, da fé dele. Mas não, fé não significa não ter lógica também. Tem que ter uma base, algo para se sustentar. Vamos continuar o vídeo. O que ele ouviu, será? Deve ter ouvido Arabaxu e Arabaxi, certeza. Isso foi um marco. Isso foi Marco uma histórico. chamada. Isso foi um martelo que Deus bateu do céu. Isso foi algo que Deus moveu. E no dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvindo. Que presente, hein, meu amigo? Graças a Deus. Hoje você está aqui pra nos glorificar de pé. Esperta curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando pra minha mãe que queria ir pra igreja. Sem eu nunca ter visto uma igreja porque minha mãe era de um centro. Não, peraí. Olha que negócio incrível. Pra gente falar, a gente tem que aprender a falar, né? Você sabe? Exatamente. Pra falar, você tem que aprender a falar. Ele nasceu sem corda vocal. Da noite pro dia ele acordou falando, já com a corda vocal, já sabendo o que falar. E É um elemento cômico, sem sombra de dúvidas. falou, quero ir pra igreja, mãe. A primeira palavra que ele falou, sem saber Curioso, falar a né? palavra. Curioso, Caraca, né? bicho, você não é um ser humano, você é um ET, você é um alienígena, velho. Uma criança demora pra ir aprendendo as palavras, velho. Ele não. Além de ter nascido sem a corda vocal, aconteceu mais um, são 3 milagres em um aqui. Nossa, eu tive que fazer muitas sessões de fonoaudióloga para conseguir ter uma dialética minimamente decente. O sujeito era surdo, mudo, e ainda conseguiu chegar no outro dia, acordar e começar a falar. É um dom mesmo, hein? Bah. Não dá pra acreditar, bicho. No terceiro dia eu amanheci cantando. Caraca, bicho. Meu não. Deus. É cômico. Olá, tudo bem? Queres um presente? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo. Bom, me botou pro chinelo. E não sei mais o que dizer. Vamos adiantar um pouco. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 Nossa. anos servindo a Deus. Peraí, com 3 anos de idade, você pregou? No dia eu amanheci cantando, sem nunca Isso ter ele tinha 3 anos de idade, tá, gente? ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha Que mãe por história, 7 né? dias. Que Quando chegou no historinha. 7º dia, eu convenci minha mãe. E nós lá fomos pra vem um igreja. número que Lá eu tenta preguei, elaborar sem nunca algo ter sagrado, né? pregado. Curioso. Minha mãe aceitou Jesus e Novamente. estamos há 11 anos servindo a Deus. É impressionante. A minha história ela começou lá atrás. É impressionante. Então, História não.
história, porque é um conto, né? É um continho. É um conto pra boi dormir. Vamos ser sinceros. Resumindo, o menino nasceu sem corda vocal, sem tímpano. Aí com 3 anos de idade Exatamente. ele Sem acordou com tímpano, ele corda disse. vocal, falando que queria ir pra Nossa. igreja. No terceiro dia depois do aniversário dele, que de 3 anos, ele já tava cantando. 7 dias depois, ele já tava lá pregando, com 3 anos de idade, gente. Meu É pra Deus. glorificar. Eu não tem nem o que dizer. É um milagre, realmente é um milagre. É um milagre de Deus. Inclusive, né, seria um milagre. Os homens realmente estão ficando mais arrogantes com o divino, né? Sem sombra de dúvidas. O sujeito se referir a. Se caso existe, né? E se existe se referindo a um Deus Supremo dessa forma, é curioso. Falando coisas que ele não fez. E se fez, não foi exatamente assim, né? Porque não existe como algo que não existe começar a existir. As coisas só se moldam, né? Então, é mínimo curioso, mínimo estranho, né? Uma história. Milagre também ele Uma mostrar o história. exame que comprova tudo isso. Ele mostrar a primeira pregação dele com 3 anos. Concordo. Isso aqui, ó, é a orelha de quem nasce sem tímpano, né? Como é que a orelha dele brotou assim do nada também? Eu queria Pois saber. é, né? Nasceu sem tímpano. Eu acho que eu vou até Exatamente. começar a frequentar lá a igreja dele, né? Vai que me nasce aqui uma terceira perna, né? Impressionante mesmo. É. O pastor não tem nem o que falar mais, ele fez história. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do Ótimo vídeo do Gustavo Lázaro. Reagimos a uma parte, né? Eu só queria pontuar algumas menções, algumas sugestões, né? Algumas ideias que eu tive e criticar um pouco o modo que não só está o pastor Mirim que agiu, né, nos vídeos que conseguimos ver, como criticar um pouco a ação dessa dialética pastoral que tem e que influencia demais o cérebro, né? E que isso é algo ruim, é algo que muda a psicologia do sujeito que está escutando. Então, acho que é muito interessante a gente ir por esse lado mais divergente, né? Não escutar tudo e acreditar em tudo que a gente vê pela internet. Obviamente, né? Existe muita fake news, existe muitas histórias, e é importante a gente ter um elemento crítico, pensar nas coisas, não só ouvir como escutar, e não só escutar como elaborar e pensar quais seriam os efeitos e as causas do acontecido. Claramente o Gustavo Lázaro tem um elemento cômico, mas não tão arrogante, talvez, como o pastor Mirim tem em dizer que todas essas coisas literalmente impossíveis aconteceram e foram possíveis, de modo que não houve um sustento na ideia maior, uma base maior. Fé por fé não dá certo, não funciona. É preciso ter um elemento mais elaborado. Este foi o vídeo. Estes foram os pontuamentos que eu queria fazer e as críticas que eu tive pensando. E agora que eu já coloquei para fora, eu gostaria de dar uma boa noite ou um bom dia a todos e até o próximo vídeo. menino, vocês viram que ele é bastante incrível, né? Tudo verdade o que ele falou, não tem nem como falar que é mentira isso. Se vocês